Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 12. Suta Goswami dirigiu-se da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shaunaka. Agora iniciarei a narrativa transcendental do Sr. Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como dos tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu. Significado: o Sr. Krishna é tão bondoso com as almas caídas que se encarna pessoalmente entre os diferentes gêneros de entidades vivas e toma parte de suas atividades diárias. Qualquer fato histórico, velho ou novo, que tenha relação com as atividades do Senhor, deve ser entendido como uma narrativa transcendental sobre o Senhor. Sem Krishna, todas as literaturas suplementares, como os Puranas e o Mahabharata, são simples histórias ou fatos históricos. Mas com Krishna, elas tornam-se transcendentais, e quando as ouvimos, de imediato nos relacionamos transcendentalmente com o Senhor. O Srimad Bhagavatam também é um Purana, mas a importância especial deste Purana é que as atividades do Senhor são centrais, e não apenas fatos históricos suplementares. O Srimad Bhagavatam é por isso recomendado pelo Sr. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu como Purana imaculado. Há uma classe de devotos menos inteligentes do Bhagavad Purana que desejam saborear imediatamente as atividades do Senhor narradas no 10º canto, sem antes entender os cantos primários. Eles têm a impressão falsa de que os outros cantos não estão relacionados com Krishna. E assim, mais tola que inteligentemente, eles começam a leitura do 10º canto. Aqui se diz especificamente a esses leitores que os outros cantos do Bhagavatam são tão importantes como o 10º canto. Ninguém deve tentar penetrar nos temas do 10º canto, sem ter entendido completamente o significado dos outros 9 cantos. Krishna e seus devotos puros, como os Pandavas, estão no mesmo plano. Krishna não existe sem seus devotos de todas as raças, e os devotos puros, como os Pandavas, não existem sem Krishna. Os devotos e o Senhor são interligados, e eles não podem ser separados. Portanto, as conversas sobre eles são todas Krishna Katha, ou tópicos sobre o Senhor. Versos 13 e 14. Quando os respectivos guerreiros de ambos os grupos, a saber, os Kauravas e os Pandavas, foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra, e os guerreiros mortos obtiveram seus merecidos destinos. E quando o filho de Dhritarashtra caiu a se lamentar, com a espinha quebrada, tendo sido atingido pela massa de Bhimasena, então o filho de Dronacharya, Ashvatthama, decapitou os 5 filhos adormecidos de Draupadi e entregou-os como galardão a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Duryodhana, contudo, desaprovou o abominável ato e não ficou nada satisfeito. Significado: os tópicos transcendentais das atividades do Sr. Sri Krishna no Srimad Bhagavatam começam a partir do fim da batalha em Kurukshetra, onde o próprio Senhor falou de si mesmo no Bhagavad Gita. Portanto, tanto o Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam são tópicos transcendentais do Sr. Krishna. O Gita é Krishna Katha, ou tópicos de Krishna, porque é falado pelo Senhor. E o Bhagavatam também é Krishna Katha,
porque é falado sobre o Senhor. O Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu quis por sua ordem que todos fossem informados sobre ambos Krishna Kathas. O Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Krishna, vestido de devoto de Krishna. E por isso as versões tanto do Senhor Krishna quanto de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu são idênticas. O Senhor Chaitanya desejou que todos que nasçam na Índia conheçam seriamente esses Krishna Kathas. E então, após plena compreensão, preguem a mensagem transcendental para todos em todas as partes do mundo. Isso trará a paz e prosperidade desejadas ao mundo aflito. Verso 15. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar aflitamente, com os olhos cheios de lágrimas. Tentando apaziguá-la sobre sua grande perda, Arjuna falou-lhe assim. Verso 16. Ó amável senhora, quando te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas de meu arco Gandiva, então enxugarei as lágrimas de teus olhos e apaziguar-te-ei. Então, após cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho pousando os pés sobre a cabeça dele. Significado: um inimigo que ateia fogo à casa, administra veneno, ataca de repente com armas mortais, saqueia riqueza, ou usurpa os campos agrícolas, ou seduz a esposa alheia, é chamado agressor. Tal agressor, mesmo que seja um Brahmana, ou dito filho de Brahmana, tem que ser castigado de qualquer maneira. Quando Arjuna prometeu decapitar o agressor, chamado Ashvatthama, ele sabia bem que Ashvatthama era filho de um Brahmana. Mas porque o assim chamado Brahmana agiu como um carniceiro, ele foi tomado como tal. E não havia possibilidade de pecado ao matar tal filho de Brahmana, que mostrou ser um vilão. Verso 17. Arjuna, ao qual o Senhor infalível guia, sob a forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida senhora com essas declarações. Então ele vestiu a armadura, muniu-se de armas mortíferas, e subindo em sua quadriga, saiu ao encalço de Ashvatthama, o filho de seu mestre marcial. Verso 18. Ashvatthama, o assassino dos príncipes, vendo de longa distância que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga, tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida, assim como Brahma fugiu por temor a Shiva. Significado: de acordo com a matéria de leitura, quer se trate aqui de Kaha ou Arkaha, há 2 referências nos Puranas. Kaha significa Brahma, que certa vez ficou encantado por sua própria filha e começou a persegui-la, o que enfureceu Shiva, que atacou Brahma com seu tridente. Brahmadi fugiu, temendo por sua vida. Quanto a Arkaha, há uma referência no Vamana Purana. Havia um demônio chamado Vidyunmali, que ganhou de presente um brilhante aeroplano dourado. Com o aeroplano ele viajou atrás do sol, fazendo a noite desaparecer por causa da brilhante refulgência desse aeroplano. Então o deus do sol ficou irado, e com seus raios virulentos ele derreteu o aeroplano. Isso enraiveceu o Sr. Shiva. Então o Sr. Shiva atacou o deus do sol, que fugiu e por fim caiu em Kashi, Varanasi, e o local tornou-se famoso como Lolarka. Verso 19. Quando o filho do Brahmana, Ashvatthama, viu que seus cavalos estavam cansados, ele considerou
que não havia alternativa para sua proteção, além de usar sua arma derradeira, a Brahmastra, arma nuclear. Significado: somente em último caso, quando não há alternativa, aplica-se a arma nuclear, chamada Brahmastra. Aqui a palavra Dvijatmajaha é significativa, porque Ashvatthama, embora filho de Dronacharya, não era exatamente um Brahmana qualificado. O homem mais inteligente é chamado de Brahmana, mas este não é um título hereditário. Anteriormente, Ashvatthama também fora chamado de Brahmabandhu, o amigo de um Brahmana. Ser amigo de um Brahmana não significa que se é um Brahmana por qualificação. O amigo ou filho de um Brahmana, quando plenamente qualificado, pode ser chamado de Brahmana, e não de outra maneira. Uma vez que a decisão de Ashvatthama é imatura, aqui ele é propositalmente chamado de filho de Brahmana. Verso 20. Uma vez que sua vida estava em perigo, ele tocou a água para santificar-se e concentrou-se no cantar dos hinos para tirar armas nucleares, embora não soubesse como combater tais armas. Significado: as formas sutis de atividades materiais são mais refinadas que os métodos mais grosseiros de manipulação material. Essas formas sutis de atividades materiais são efetuadas através da purificação do som. Aqui se adota o mesmo método, através do cantar de hinos para atuarem como armas nucleares. Verso 21. Nisso, uma luz brilhante espalhou-se por todas as direções. Era tão aterradora que Arjuna pensou que sua própria vida estava em perigo. E assim ele começou a dirigir-se ao Senhor Sri Krishna. Verso 22. Arjuna disse: Ó meu Senhor Sri Krishna, vós sois a toda-poderosa personalidade de Deus. Não há limite para vossas diferentes energias. Portanto, somente vós sois competente para instilar destemor no coração de vossos devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar o caminho da liberação apenas em vós. Significado: Arjuna estava ciente das qualidades transcendentais do Senhor Sri Krishna, visto que já as havia experimentado durante a guerra de Kurukshetra, na qual ambos estiveram presentes. Portanto, a versão de Arjuna sobre o Senhor Krishna é autorizada. Krishna é o Todo-Poderoso e é especialmente a causa de destemor para os devotos. Um devoto do Senhor é sempre destemido por causa da proteção dada pelo Senhor. A existência material é assim como um fogo abrasador na floresta, o qual pode ser extinguido pela misericórdia do Senhor Sri Krishna. O mestre espiritual é o representante da misericórdia do Senhor. Portanto, uma pessoa que está queimando nas chamas da existência material pode receber as chuvas de misericórdia do Senhor, através do meio transparente do mestre espiritual autorrealizado. O mestre espiritual, através de suas palavras, pode penetrar no coração das pessoas sofredoras e injetar-lhes conhecimento transcendental, que por si só pode extinguir o fogo da existência material. Verso 23. Vós sois a original personalidade de Deus, que vos expandis pelas criações, e sois transcendental à energia material. Vós rechaçais os efeitos da energia material, à força de vossa potência espiritual. Estais sempre situado em bem-aventurança eterna e conhecimento transcendental. Significado: o Senhor afirma no Bhagavad Gita
que aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor pode libertar-se das garras da necessidade. Krishna é como o sol, e Maya, ou a existência material, é como a escuridão. Onde quer que haja luz do sol, a escuridão, ou ignorância, desaparece imediatamente. Aqui se sugere a melhor maneira de escapar do mundo de ignorância. O Senhor é tratado aqui como a original personalidade de Deus. Dele se expandem todas as outras personalidades de Deus. O Senhor Vishnu, onipenetrante, é a porção, ou expansão, plenária do Senhor Krishna. O Senhor se expande em inumeráveis formas do Supremo e dos seres vivos, juntamente com suas diferentes energias. Mas Sri Krishna é o original Senhor primordial, de quem tudo emana. O aspecto onipenetrante do Senhor, experimentado dentro do mundo manifesto, também é uma representação parcial do Senhor. Paramatma, portanto, está incluído dentro dele. Ele é a absoluta personalidade de Deus. Ele nada tem a ver com as ações e reações da manifestação material, porque está muito acima da criação material. A escuridão é uma representação pervertida do Sol, e, portanto, a existência da escuridão depende da existência do Sol. Mas, no próprio Sol, não há vestígio de escuridão. Assim, como o Sol é pleno somente de luz, de forma similar à absoluta personalidade de Deus, além da existência material, é plena de bem-aventurança. Ele não é apenas pleno de bem-aventurança, como também pleno de variedade transcendental. A transcendência não é absolutamente estática, mas plena de variedade dinâmica. Ele é distinto da natureza material, que está envolvida pelos três modos da natureza material. Ele é Parama, ou o chefe. Portanto, ele é absoluto. Ele tem múltiplas energias, e através de suas diversas energias, ele cria, manifesta, mantém e destrói o mundo material. Em sua própria morada, entretanto, tudo é eterno e absoluto. O mundo não é conduzido pelas próprias energias, ou pelos próprios agentes poderosos, mas pelo potente Todo-Poderoso, com todas as energias. Verso 24. E contudo, embora estejais além do limite da energia material, vós executais os 4 princípios da liberação, caracterizados como religião, e assim por diante, para o bem supremo das almas condicionadas. Significado: a personalidade de Deus, Shri Krishna, por sua misericórdia sem causa, desce ao mundo manifesto sem ser influenciado pelos modos materiais da natureza. Ele está eternamente além das manifestações materiais. Ele desce, por sua misericórdia sem causa, apenas para redimir as almas caídas que estão cativas da energia ilusória. Elas são atacadas pela energia material e querem desfrutá-la sob falsos pretextos, embora em essência a entidade viva seja incapaz de desfrutar. Somos eternamente os servos do Senhor. E quando esquecemos esta posição, pensamos em desfrutar do mundo material. Mas, na realidade, estamos em ilusão. O Senhor desce para erradicar o falso sentido de desfrute e assim redimir as almas condicionadas de volta ao Supremo. Esta é a natureza toda misericordiosa do Senhor para com as almas caídas. Verso 25. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos,
especialmente aqueles que são exclusivamente vossos devotos, e estão absortos meditando em vós. Significado: parece que o Senhor é parcial com seus devotos. Todos estão relacionados com o Senhor. Ele é igual para todos, e, todavia, sente mais inclinação por seus próprios homens e devotos. O Senhor é o Pai de todos. Ninguém pode ser seu pai, e não obstante ninguém pode ser seu filho. Seus devotos são seus parentes, e seus devotos são seu círculo de relações. Este é seu passatempo transcendental, que nada tem a ver com ideias mundanas de parentesco, paternidade ou qualquer coisa assim. Como se mencionou anteriormente, o Senhor está acima dos modos da natureza material. E dessa maneira, não há nada de mundano no que diz respeito a seus parentes e relações no serviço devocional. Verso 26. Ó Senhor dos Senhores! Como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. Significado: qualquer coisa que se apresente diante da personalidade de Deus deve ser precedida de devida apresentação de orações respeitosas. Este é o procedimento padrão, e Sri Arjuna, embora fosse um amigo íntimo do Senhor, está observando este método para informação geral. Verso 27. A Suprema Personalidade de Deus disse: sabe por meu intermédio que este é um ato do filho de Drona. Ele atirou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Significado: a Brahmastra é semelhante às armas nucleares modernas, que são manipuladas por energia atômica. A energia atômica opera integralmente sobre total combustibilidade, e a Brahmastra também age assim. Ela cria um calor intolerável, semelhante ao da radiação atômica. Mas a diferença é que a bomba atômica é um tipo grosseiro de arma nuclear, enquanto a Brahmastra é um tipo sutil de arma, produzido pelo cantar de hinos. Trata-se de uma ciência diferente, e nos tempos antigos tal ciência era cultivada na terra de Bhartavarsha. A ciência sutil do cantar de hinos também é material, mas ainda é desconhecida pelos modernos cientistas materiais. A ciência material sutil não é espiritual, mas tem relação direta com o método espiritual, que é ainda mais sutil. O cantador de hinos sabia como aplicar a arma, bem como retraí-la. Isto era conhecimento perfeito. Mas o filho de Dronacharya, que fez uso desta ciência sutil, não sabia como retrair a arma. Ele a aplicou, estando temeroso de sua morte iminente. E assim a prática foi não somente imprópria, mas também irreligiosa. Sendo filho de um Brahmana, ele não devia ter cometido tantos erros. E, devido a essa negligência tão grosseira do dever, ele tornou-se passivo de punição pelo próprio Senhor. Verso 28. Ó Arjuna, somente outra Brahmastra pode neutralizar esta arma. Uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desta arma com o poder de tua própria arma. Significado: não há arma de revide para neutralizar os efeitos das bombas atômicas. Mas, através da ciência sutil, a ação de uma Brahmastra pode ser neutralizada. E naqueles dias, então, aqueles que eram peritos na ciência militar podiam neutralizar a Brahmastra.
O filho de Dronacharya não conhecia a arte de neutralizar a arma, e por isso Krishna solicitou que Arjuna a neutralizasse com o poder de sua própria arma.